Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão oficializou a contratação aí do meio argentino Gabriel Carabajal. O jogador é novo reforço do Vasco. Vamos falar dessa chegada, né? Novo meio-campista do nosso time. Ainda não foi definido o número que o jogador irá utilizar. Também vamos falar aqui do Alexandre Pato, que foi oferecido ao Vasco. Também vamos falar do Vasco ir na justiça para conseguir aí a licitação do Maracanã, para impedir a renovação com a dupla Fla-Flu. Muita coisa pra gente falar hoje, fique até o final. Mas já vai metralhando aí no like aí, clica aí no gostei aí, amigo. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo aí todo dia aqui no nosso canal. Foram vendidos aí mais de 35 mil ingressos para o jogo do Vasco contra o Palmeiras. A expectativa do Vasco é poder vender 70 mil ingressos para a torcida do Vasco ou algo próximo a isso, para lotar o Maracanã, para a torcida do Vasco empurrar o Vascão rumo a mais uma vitória no Brasileiro, né? O Vasco vem de uma boa vitória contra o Atlético Mineiro, vai enfrentar o atual campeão brasileiro no Maraca, e a expectativa é alta do torcedor, né, cara? Que o Vasco consiga fazer um bom jogo e vencer o Palmeiras. Aí sim a moral do Vasco vai subir bastante, vai ficar lá no céu, e o torcedor espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e vença aí o maior favorito aí a vencer o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisou ir na justiça para conseguir essa liberação para essa partida, né, para poder jogar no Maracanã. E infelizmente o Vasco vai ter que recorrer à justiça novamente para impedir aí a renovação de cessão do Maracanã à dupla Fla-Flu. O Vasco resolveu se antecipar ao governo do Rio de Janeiro a 6 dias do fim do término da permissão de uso aí à dupla Fla-Flu. Do departamento jurídico aí do Vasco já agilizou na manhã dessa quinta-feira o mandato de segurança com o pedido de liminar para que a Casa Civil do Estado realize um chamamento público para concorrência pela cessão temporária do estádio Maracanã. Os advogados do Vasco lembram que a lei de licitações deve garantir a competição, a isonomia e a publicidade e transparência em todo o seu procedimento, para que seja exposto ao escrutínio público de forma imparcial. E claramente não está acontecendo, né, cara? O governo do Rio de Janeiro sequer quer conversar com o Vasco para tratar aí dessa licitação, e o Vasco tem um grande desejo de gerir o Maracanã juntamente com a 777 Partners e as empresas que estão ao lado do grupo americano, né, cara? A gente já falou muito disso aqui, né, da W Torre, da Legends. O Vasco segue muito interessado em gerir o Maracanã, porém não vem tendo espaço. O governo do Rio de Janeiro só quer beneficiar o Flamengo porque o governador é mulambo. Infelizmente ele está fazendo de tudo para o Vasco ficar bem longe do Maracanã. A gente espera que a justiça conceda aí o pedido do Vasco e que o Vasco seja capaz sim de gerir o Maracanã e que possa jogar lá no maior estádio do mundo, no melhor estádio do mundo, quando quiser, né, cara? Porque é o direito do Vasco. Infelizmente aqui a politicagem no Brasil, os interesses sempre falam mais alto e os caras sempre tendem a levar para o seu lado, né, cara? Sempre tendem a prevalecer os seus interesses. Infelizmente é assim que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela Vasco versus Maracanã versus governo do Rio de Janeiro e também versus Fla-Flu. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda que o Vasco tem que lutar até o fim pelo Maracanã, se você acha que o Vasco tem que abrir mão do Maracanã e só jogar em São Januário, ou tentar aí fazer uma reforma em São Januário, que tá bem difícil de acontecer, parece ser um sonho cada dia mais impossível. Bom, pessoal, hoje o Vasco anunciou aí oficialmente a contratação do meio-campista Gabriel Carabajal. O meio-campista estava no Santos e é o 16º reforço do Vasco para a temporada de 2023. O jogador que vai se juntar ao elenco do Vasco chegou por empréstimo aí até o fim dessa temporada. O meia de 31 anos iniciou sua carreira no Talleres, lá na Argentina. Depois passou por Godoy Cruz, San Martín, Patronato, União, Santa Fé e Argentino Júnior. Todos esses times na Argentina, além também de passagens na Colômbia e no Peru. O jogador foi contratado pelo Santos o ano passado aí por 8 milhões de reais. Chegou com uma grande expectativa, porém ele não viveu uma boa fase no Santos. O ano passado foram apenas 8 jogos com a camisa do Santos e marcou apenas um gol, inclusive contra a Mulambado. Nesse ano foram 4 jogos com a camisa do Peixe, nenhum gol e nenhuma assistência. E o jogador foi visto aí como uma grande oportunidade de mercado, e o Paulo Brax tratou de negociar rapidamente essa contratação, já que o Vasco precisava de um meia de criação aí, pelo menos até a janela de julho, para ver se o Vasco vai conseguir contratar um outro jogador.
Vamos torcer para que dê muito certo essa contratação, que ele seja aí um jogador diferente do que foi no Santos, né? Fazer o que ele não fez no Santos e sim apresentar o futebol que ele mostrou lá no Argentino Júnior, o que levou o Santos a comprar ele, né? Vamos torcer para que dê muito certo. É uma posição muito carente no elenco do Vasco. Ele será o único meio ofensivo que temos hoje no elenco do Vasco e vai ter uma grande responsabilidade aí na criação do nosso time. A princípio ele vai chegar para ser reserva, eu acho pouco provável que o Maurício Barbieri vai desfazer aquele trio de volantes ali num primeiro momento, com o Andrei Santos, com o Rodrigo, também com o Jair, para colocar o Carabajal. Ele vai ter que se virar para tirar um desses três volantes e colocar o experiente meio argentino aí no meio campo do Vasco, porque ele veio contratado, eu acredito, para ser titular nesse primeiro momento, cara, porque não faz sentido trazer um jogador para uma posição muito carente e ele comer o banco de reservas, né? Vamos torcer para que dê certo e que ele se encaixe bem no time do Vasco, que o Vasco vai ter só a ganhar. Essa contratação também serve também para auxiliar também o Pedro Raul, né, cara? Que não tem um meio de criação ali para servir ele, né? Para ele tentar fazer gols. Quando a bola chega, o Pedro Raul tá numa péssima fase e acaba perdendo os gols que são claríssimos, né? Mas sendo bem sincero, a bola pouco tá chegando no atacante, né? Não chega em boas condições para ele tentar finalizar, porque no Vasco não tem hoje um meio de criação. Tem três volantes que pisam sim na área, mas não são aqueles volantes de criação. Não são jogadores que acham um passe que vai deixar o seu atacante cara a cara com o goleiro, que vai achar um passe diferente. Não são esse tipo de jogadores. Esperamos que esse meio argentino seja esse jogador aí, pelo menos nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se te agrada essa contratação oficial. O jogador é novo reforço do Vasco. Bom, e para fechar o assunto reforço, de acordo com o site torcedores.com, o site apurou que o Alexandre Pato foi oferecido ao Vasco, o atacante que está livre no mercado após passagens aí pelo Orlando City. A gente até trouxe uma informação aqui dias atrás de que o jogador estava sendo especulado no Vasco, porém o Vasco não demonstrou interesse. Dessa vez o jogador foi oferecido por um empresário muito influente dentro do Vasco, mas a comissão técnica do Vasco analisou o nome do Alexandre Pato e não achou que seria uma boa contratação e descartou totalmente essa possibilidade, devido aí, claro, às lesões do jogador. Vale ressaltar que o ano passado ele teve uma lesão muito grave no seu joelho e desde então o jogador está parado, né? Está somente tentando recuperar o seu condicionamento físico, treinando aí para tentar achar um novo clube, né? Ele está sendo oferecido a vários clubes e, como eu disse, foi oferecido ao Vasco. Muito pouco provável que algum clube aqui no Brasil vai demonstrar interesse no Alexandre Pato. E você, torcedor, gostaria de ver o experiente atacante vestindo a camisa do Vasco? Se não me engano, deve ter 33 ou 34 anos. Jogador com passagens no Milan, Corinthians, São Paulo e por aí vai. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaínas a todos. É nóis.